Ranço. Madre, você tem lido na internet que essa palavra, a cada dia que passa, as pessoas estão usando mais e mais por pequenas coisas? As pessoas estão escrevendo nas redes sociais das pessoas: eu tenho ranço de você, por coisas tão pequenas, que eu acho que se a pessoa soubesse o que significa ranço, ela vai levar maior susto. Porque eu, por exemplo, eu não sabia o que era ranço, tanto quanto eu nem usava. Quando eu ouvi a palavra ranço pela primeira vez, eu fui atrás de informação, porque eu não sabia o que era isso. Porque euzinha, sou lá do interior do Espírito Santo. Eu nasci em um lugar, olha, comadre, com o meu café da manhã era banana cozida, abóbora cozida, enfim, era aquilo que a terra estava produzindo. Tinha semana que eu lembro que era batata a semana toda. Minha mãe inventava batata com açúcar, batata assada, batata doce que eu tô falando, não é batatinha não, tá? Enfim, um monte de coisa que ela fazia. A nossa açúcar era melado, porque era o que ela fazia lá naquele fogão. Eu venho de uma família muito simples. Fome nós nunca passamos, não. Agora, necessidade ou vontade de comer alguma coisa diferente, isso sim, tá? E essa não era só a minha realidade, da maioria das pessoas que vivia naquela comunidade, porque todos nós tínhamos uma situação financeira mais ou menos igual. Então, praticamente, quando a terra produzia abóbora na terra de todo mundo. A gente chegava na escola já com cheiro de abóbora, porque todo mundo já sabia o que tinha café da manhã do outro. De repente, um pai ou outro conseguia dar um pão, dar uma coisa diferente pro seu filho. Mas todos nós nos alimentávamos com as coisas que nós produzíamos lá na terra, né? Agora, uma coisa que eu quero falar para você aqui, que eu te peço todos os dias, para você não esquecer, é clicar em gostei, tá? Quando você clica em gostei aqui, você me ajuda muito. E quando você se inscreve no canal, você me presenteia. E me dando esse presente é que eu fico assim bem feliz, certo? E me desculpa o cheque aqui, que esse banco aqui eu ainda não troquei, comadre. Esse close aqui dá de rosca. E por que eu tô falando da palavra ranço com você? E também eu peguei ranço e fui direto lá pro interior do Espírito Santo, porque lá no interior do Espírito Santo a gente falava nojo, que é a mesma coisa que ranço. Eu tenho nojo de você. E eu acho essa palavra tão pesada que, para ser bem sincera com você, se eu usei essa palavra 3 vezes, foi muito, porque eu acho nojo uma coisa muito forte. A gente não sai falando assim: eu tenho nojo de você à toa. Com o tempo mais tarde, eu aprendi também que asco e nojo era a mesma coisa. Hoje em dia virou moda ranço, né? E tem uma galerinha aí, né, de pessoas que me conhecem, não são pessoas da internet não, né? E tava falando: tem o ranço dela, porque ela fica dando close errado, abre o canal pra ficar falando que não entende de algumas palavras, só pra ficar falando, pra dando uma que sabe falar inglês, ou pega aquela Chanel, imagina ela chegando na Chanel com a mãe dela humilde, andando com o pezinho no chão, todas simplesinhas lá. E aí esse grupo começou a crescer a falando essas coisas de mim. Agora, é claro que quando tem um grupo, sempre tem um traidor, não é isso? Foi na época de Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra andando com aqueles apóstolos, um deles foi lá e traiu. E olha que Jesus Cristo era o Rei dos Reis. Agora imagina eu. Claro que um daqueles grupos vão trair, vamos trazer essas mensagens. Daí eu achei super interessante a gente debater sobre isso. Que vai que você que me assiste aí, olha, pensa que eu ajo da mesma forma que eu ajo aqui em Londres, por exemplo, aqui em Londres, eu tô na Islândia, aqui na Islândia ou em Londres, ou em São Paulo, da mesma forma que eu sou lá no interior do Espírito Santo. Não, eu não sou. Ai, João, então você tem várias caras. Não. Quando eu vou lá pra cidadezinha onde que a minha mãe morava, eu me despeço, como fala, eu me despi. Eu tiro tudo isso. Tiro a minha Chanel, uma que se eu chegar lá de Chanel ninguém vai entender nem o que é isso. Até os sapatos eu tiro. Para você ter uma ideia, quando eu chego no Espírito Santo, eu fico de primeiro na minha casa. Sabe por quê? Porque eu vou aquecendo a minha sola do pé. Eu vou deixando a minha sola do pé mais firme, caminhando naquela areia, para quando eu chegar lá no interior, eu vou andar descalço para eu sentir aquele o sabor, né? A gente sente sabor com a língua, né? Mas sentir assim a terra, ter em contato com a terra, sentir aquele cheiro que é com o nariz, mas sentir o meu pé
ali, ó. E colocando o meu pé naquela terra é onde que eu recarrego as minhas baterias e onde que eu sinto forte. Quando eu era criança também, eu e minhas amiguinhas, nós brincávamos de fazer cozinhadinha. Nós fazíamos muito cozinhadinha, fazer comidinha, tá? Cada uma levava uma coisinha e nós fazíamos. E agora, nessa visita que eu tive lá no Espírito Santo, uma das minhas amigas falou: Joana, sabe aquela época que a gente brincava de cozinhadinha? Muitas vezes aquilo era o meu almoço. E eu não tinha parado para pensar nisso, e também era o meu almoço. Então a gente saía de manhã para pescar, fazer nossas comidinhas e nós nos almoçávamos aquilo, porque era aquilo que nós tínhamos. Eu também te contei que muitas vezes nós comíamos abóbora, batata, mandioca a semana toda, porque esses eram os alimentos que eu conheci. Depois, quando eu fui para São Paulo, minha vida sim melhorou. Eu aprendi a palavra asco, que eu falei para você que antes eu só sabia nojo, depois aprendi asco. E eu também aprendi outras comidas em português que foram fantásticas. Agora, com a minha chegada no mundo, que é aqui na Europa, nos Estados Unidos, eu conheci várias coisas que eu não sabia que nem existia. Por exemplo, blueberries. Eu nunca tinha visto isso no Brasil. Eu nunca. Eu experimentei aqui na Europa blueberries e me apaixonei. Só que eu aprendi a palavra blueberries. E comecei a usar, chega até que era essa palavra normal. E quando a gente tá gravando o vídeo aqui, ó, vai com tudo assim. E aí sai, você vai lembrar do nome, eu te falo, comadre, me ajuda a descobrir, você me ajudou, você falou que era mirtilho. Eu até falava vitiligo, eu falei, não, é mirtilho. Aí você vai aprendendo o nome com você aqui, porque aqui a gente troca as experiências. Você me ajuda daí, eu te ajudo daqui. Então a gente vai trocando a experiência. E quando eu falo para você que eu esqueci de uma palavra, é que a gente tá no calor da emoção gravando o vídeo e também muitas dessas palavras eu não aprendi em português. Porque o meu estudo também não foi tão bom. Eu não tô me dando coitadinha, não, eu tenho um estudo assim. A primeira geração da minha mãe, nós tivemos um estudo público, depois com o tempo nós conseguimos pagar nossa faculdade muito sofrido, todos os irmãos que conseguiram, que quiseram estudar conseguiu, mas minha mãe não pôde dar isso. Agora, a segunda geração da minha família veio uma geração poderosa, geração de médicos, advogados, engenheiros, disso, aquilo, todos estudaram em escolas particulares, minhas irmãs, meus irmãos trabalharam assim afinco para dar um estudo bom para os meninos, um estudo chamado na escola particular. Aqueles que nós não tivemos, mas os meus sobrinhos tiveram. Então isso significa que a família já vem mais preparada. E como eu ajo com meus sobrinhos, da forma que você vê aí nos vídeos, a gente sempre brincando. Com sobrinhos, sim, eu posso falar de Chanel, de Gucci, de Louis Vuitton, tudo isso dá pra falar porque elas também são bem... elas gostam, tá? Agora, com a minha mãe e com o pessoal lá do interior, não. Lá, comadre, eu sou uma índia. Lá eu sou um beijo do mato. Adoro sentir aquela imã que tá lá me recarregando umas energias. E o motivo de eu estar todos os dias aqui na internet é para falar para você aí, ó, dá certo. Dá certo. É só você acreditar em você. Meu, eu vim de uma mãe com 9 filhos, uma mãe simples, não tinha. Ela falava pra gente: olha, meus filhos, eu não posso dar um estudo pra vocês muito bom. Tenta aprender o máximo que vocês podem. E todos nós tentamos fazer isso. Eu venho de um lugarzinho que eu já mostrei aqui na internet pra você, desse tamanho. Eu não teria chance nenhuma da vida. E olha o que eu fiz com a minha vida, olha como eu mudei, olha como consegui. Hoje eu posso até comprar minhas bolsas Chanel. Que isso, essas compras, eu chamo de investimento. Uhum. Essas compras é como se você fosse investir em joias. Só você cuidar dessas bolsas que quando você precisar, você pode vendê-las por preço bom. Agora, dar close errado desse tipo, não. Então eu achei interessante saber disso, que essas pessoas tinham asco de mim por imaginar que eu agia dessa forma com os meus conterrâneos. Daí eu falei, nossa, como as pessoas nos julgam, né? E olha que essas pessoas, a maioria delas me viram 1, 2, 3 vezes, né? Se me viram, porque eu não conheço o grupo todo. Só essa pessoa que trouxe essa mensagem para mim também é uma pessoa que eu vi 2 vezes, que ela trouxe para mim essas informações. E
Que moral da história que nós tiramos desse vídeo hoje? Mesmo alguém tendo asco de você, seja você, se ame, se gosta, do jeitinho que você é. E não perca o foco. Foque e vai à luta que as coisas boas vão acontecer. Eu tenho certeza disso. Como 2 mais 2 são 5. Ah, tô brincando. Porque aconteceu comigo, comadre. Aconteceu comigo. Eu todos os dias, quando eu faço as minhas orações, eu agradeço a Deus. Obrigada, meu Pai, por você ter me dado a oportunidade de chegar até aqui. Eu jamais, nos meus sonhos lá no Espírito Santo, eu imaginei que um dia eu poderia ter uma vida dessa que eu tenho hoje. De poder comer salmão. O salmão que é caro aí no Brasil, aqui é barato. Agora, se eu fosse da Close, eu teria que estar assim, uma peça de picanha que eu teria que comprar, e aí sim, aí seria um Close aqui na Islândia. Agora aqui comer salmão não é Close, não é bem baratinho aqui. Tá vendo como é diferente as coisas? Carne de boi aqui é coisa assim de luxo, muito caro. Tanto quanto, você vê que me acompanha nos vídeos de compra de mercado, nunca tem carne de bovina. Sempre é peixe, frango, sempre são carnes mais baratas. Porque é assim que nós vivemos. Também com a simplicidade e também de acordo com as nossas posses. Agora, quando eu e meu esposo chegam no Brasil, ele já fala, por favor, pastel, por favor, picanha, quero churrasco, quero comer carne, quero churrascaria. Porque a coisa que a gente não come é que ele quer fazer lá. Então, quando eu te mostro o salmão aqui, que para você poderia ser uma especiaria, para nós é a simplicidade da nossa comida, certo? Então, antes da gente ter asco de alguém aí na internet, a gente tem que ver que muitas vezes a gente não entende. A gente só precisa procurar conhecer um pouquinho mais o ponto de vista daquela pessoa. Daí nós não vamos falar essa palavra não, porque asco é muito pesado. A gente pode falar, eu discordo daquela pessoa. Agora, asco, nojo, ranço, que é o que está na moda hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado, não é isso? E agora, com você aí que está me assistindo, tendo ranço ou não, eu vou estar aqui todos os dias, tá? Eu vou sim vir aqui com o seu like ou com o seu dislike, porque quando eu boto foco daquilo que eu quero, eu vou em frente. E eu acredito que eu me apresentando todo dia aqui para você é uma militância pacífica para mostrar para você aí, ó, que pode dar certo. Deu certo para mim, vai dar para você. É só acreditar. Acredite, mas não pode ficar assim não. Vai à luta, comadre. Vai à luta que você vai vir, ó, da Close de vestido chique aqui pra você. Olha só que lindo esse vestido, né? Até amanhã. Tchau. Me desculpa o barulho do branco. Tchau.